Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom estar novamente nesse canal para poder estar compartilhando a palavra de Deus. O texto hoje nós vamos ler em Isaías capítulo 3 e versículo 8. Bem, na verdade eu tenho uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor para vocês e eu gostaria que você compartilhasse com alguém e também deixasse o seu like e escrevesse aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. A Bíblia nos diz, Isaías capítulo 3 e versículo 8, nós vamos pegar um texto sagrado que nos diz assim, Isaías 3 e 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Amém. Isaías ele foi escrito durante o ministério do profeta Isaías, aproximadamente entre 740 e 700 anos antes de Cristo, no reino de Judá. Nesse período, Judá vivia dias de aparente prosperidade econômica, especialmente nos reinados de Uzias e Jotão. Porém, por trás da riqueza havia uma profunda decadência espiritual, moral e social. É verdade que o povo havia se afastado de Deus e confiava mais em suas riquezas, líderes e alianças políticas do que no Senhor. A corrupção dominava os governantes, juízes e até líderes religiosos. Os pobres eles eram explorados e a justiça era distorcida. A arrogância, o orgulho e a ostentação haviam tomado conta da sociedade, especialmente da elite de Jerusalém. A liderança estava enfraquecida e Deus anuncia que retiraria de Judá todo o sustento e toda estabilidade, permitindo que pessoas inexperientes governassem a nação. O capítulo 3 de Isaías anuncia o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. Como consequência do pecado, Deus faz uma declaração que removerá líderes militares, juízes e conselheiros, profetas e anciões, homens sábios e autoridades. Sem liderança, a sociedade entraria em caos, desordem e opressão. Nos versículos finais, Isaías condena especialmente o orgulho e a vaidade das mulheres da elite de Sião, que exibiam o luxo enquanto ignoravam a injustiça e o sofrimento do povo. Deus então anuncia que toda aquela aparência de glória seria transformada em vergonha. Isaías 3 ensina que nenhuma nação permanece firme quando abandonamos Deus, ou quando abandona Deus. Prosperidade material não substitui a santidade, justiça e dependência do Senhor. Quando líderes e povo rejeitam os princípios divinos, Deus permite que a própria sociedade colha as consequências dos seus pecados. O versículo-chave do capítulo 3 de Isaías nos diz: por que Jerusalém está arruinada? E por que Judá caiu? Porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a glória da majestade de Deus. Esse capítulo prepara o caminho para o chamado ao arrependimento e para a esperança futura apresentada nos capítulos seguintes do livro de Isaías. É possível nós fazermos uma aplicação profética para o nosso Brasil. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor por meio do profeta Isaías: quando uma nação abandona a justiça, quando uma nação despreza a verdade e rejeita os princípios de Deus, ela começa a experimentar as consequências das suas próprias escolhas. Isaías contemplou Jerusalém, vivendo dias de riqueza, influência e aparente segurança, mas Deus via algo diferente. Ele via corrupção, orgulho, injustiça e líderes que haviam deixado de conduzir o povo segundo a sua vontade. Será que não existem sinais semelhantes em nossos dias? O Brasil possui riquezas abundantes, um povo trabalhador, uma história marcada pela fé. Contudo, vemos a inversão de valores, a corrupção,
a violência, o desprezo pela verdade, famílias destruídas, a banalização do pecado e a geração que muitas vezes escolhe viver distante do Senhor. Isaías declarou que Deus removeria a estabilidade da nação. A liderança se tornaria fraca, a desordem aumentaria e o povo colheria as consequências do seu afastamento diante de Deus. Essa palavra nos faz refletir e nos leva a pensar que nenhuma sociedade permanece firme quando abandona os princípios, que nenhuma sociedade mantém ou se permanece de pé quando abandona Deus. A verdadeira segurança de uma nação não está apenas em sua economia, em seu poder político ou em suas instituições, mas em sua fidelidade a Deus. Por isto, esse não é um anúncio de condenação sem esperança, é um chamado urgente ao arrependimento. Se o povo se humilhar, buscar a face do Senhor, abandonar os seus maus caminhos e voltar ao Deus vivo, há esperança. O Senhor continua sendo misericordioso, pronto para perdoar e restaurar aqueles que voltam para Ele com sinceridade. Que o Brasil ouça esse chamado enquanto há tempo. Que cada família, que cada igreja, que cada líder examine o seu coração diante de Deus. O juízo de Deus sempre vem acompanhado. Ele vem sempre acompanhado, queridos. Sabe do quê? Ele vem acompanhado de um convite de graça. Um convite à graça. Antes da disciplina, Deus chama ao arrependimento. Antes da sentença, Ele oferece misericórdia. Hoje ainda há tempo de buscar o Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti a Tua presença. Com temor e reverência, reconhecemos que Tu és o Senhor das nações, o Rei dos reis e o justo juiz de toda a terra. Enquanto é levantado altares em cidades, Pai, oh meu Deus, estátuas, Senhor, de Belzebu, meu Deus, enquanto é levantado, Senhor, demônios, Senhor, e altares, que nós possamos levantar os nossos altares dentro de casa, repreendendo toda, Senhor, oh Senhor, todo o mal, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, ao olharmos para a Tua palavra, Pai amado, em Isaías 3, somos lembrados de que nenhuma nação permanece firme quando se afasta dos Teus caminhos. Cidades, preste atenção. Cidades que estão levantando, aleluia, levantando altares a deuses estranhos, vocês estão fadadas ao fracasso. Perdoa-nos pelos nossos pecados, Pai, pela injustiça, pela corrupção, Pai, pela violência, pelo orgulho e pela indiferença à Tua vontade. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Visita esta terra com a Tua graça. Levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade. Levanta, Pai querido, a justiça e o temor do Teu nome. Dá sabedoria às autoridades, Pai querido. Fortalece as famílias, protege as nossas crianças e desperta a Tua igreja para viver em santidade e proclamar o Teu verdadeiro evangelho com coragem. Pai, antes que qualquer disciplina alcance esta nação, concede-nos um espírito de arrependimento genuíno. Que os nossos corações endurecidos sejam quebrantados e que aqueles que estão distantes voltem para Ti e que um grande avivamento se espalhe de norte a sul, de leste a oeste desse país. Livra-nos de confiar apenas na força humana. Ensina-nos a depender da Tua presença, porque somente Tu és a nossa esperança. E que a Tua misericórdia triunfe sobre o juízo e que a Tua luz dissipe as trevas que tentam dominar esta geração. Derrama o Teu Espírito para que o nosso povo escolha o caminho da justiça, da verdade e da obediência à Tua palavra. Que possamos ouvir o Teu chamado enquanto ainda é tempo e responder com fé e humildade.
Entregamos o Brasil em tuas mãos, confiando que tu continuas soberano sobre a história e que teus propósitos são perfeitos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e seja abençoado em nome de Jesus.